conectando na nossa live para a nossa escola bíblica dominical, nossa última lição do segundo trimestre, lição de número 13, um tema muito importante: a batalha espiritual e as armas do crente. São as armas que nós temos para esta batalha tão grande da qual nós estamos e vivemos. Então nós estamos felizes, queridos irmãos, por ter chegado até aqui. Eu quero já desde este momento agradecer a Deus, agradecer ao pastor Diego Ramos, que todas as manhãs de domingo esteve aqui ministrando a palavra do Senhor, e nossos irmãos que puderam estar conosco aqui também, nos ajudando nesta live, neste trabalho. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar a colocarmos em pé, nós que aqui estamos. Vamos orar ao Senhor e vamos para esta última aula do nosso trimestre. Querido Jesus, nosso Salvador eterno, nosso Senhor, mais uma vez, na manhã deste dia, oramos ao Senhor, te dando graças, agradecendo ao Pai querido, pela manhã que nós tivemos, pela noite que tivemos, de descanso. Ó Pai querido, te louvamos por nos acordar esta manhã, poder respirar e alimentar, e saber que o Senhor nos deu o privilégio do dom da vida, também pela disposição de estarmos mais uma vez na tua casa, em especial neste domingo, que nós estudaremos a última lição desse trimestre. Te agradecemos, ó Pai querido, neste momento, te louvamos e pedimos a tua bênção para este momento da qual nós estaremos no estudo da escola bíblica dominical. Abençoa o teu servo, o pastor Diego Ramos, que mais uma vez estará ministrando o estudo da tua palavra a nós, ouvintes, aos irmãos que estarão se conectando na live, ao Pai querido que estarão assistindo também logo mais esta lição deste dia. Abençoa cada um, Senhor, dando-lhes da tua graça, ó Deus amado, trazendo o entendimento da tua palavra, que os nossos corações sejam guardados pelo Senhor. É a minha oração, o meu pedido e o nosso, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu quero desejar a todos boa aula, que Deus abençoe, ilumine a palavra, e os nossos corações estaremos aprendendo a palavra de Deus. E estarei passando aqui ao pastor Diego Ramos para a ministração da palavra. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Os irmãos que estão me acompanhando neste veículo de transmissão nas redes sociais, eu quero também vos cumprimentar com a paz do Senhor. Desejar aos irmãos uma manhã de estudo abençoado na presença do nosso Deus. Enfim, chegamos à nossa última lição deste segundo trimestre de 2020, a qual tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Esta lição, que já foi estudada no primeiro trimestre de 2019, nosso pastor Ezequias Soares escreveu uma lição inteira tratando a respeito da batalha espiritual. Ou seja, nós, alunos assíduos da escola bíblica dominical, já temos o conhecimento sobre essa batalha espiritual. Nesta manhã, mais uma vez, vamos, de maneira sucinta, de maneira simples, estudar a batalha espiritual e as suas armas que o crente tem e se dispõe para enfrentar nesta batalha, nesta guerra. A leitura do texto áudio que
se encontra na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 11, meus irmãos, que nós já passamos por outras lições desta carta aos Efésios e estamos estudando toda ela. Vamos finalizar nesta manhã o estudo, o ensinamento do apóstolo Paulo, que foi escrito à igreja de Éfeso e que serve de base para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. O tema deste trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Portanto, nós já falamos sobre eleição, nós já falamos sobre predestinação, já falamos sobre bênçãos espirituais, já tratamos sobre família, tratamos sobre os gentios, sobre os judeus, e enfim, agora nesta lição, iremos tratar a respeito da batalha espiritual. Batalha esta que é tratada no campo espiritual, na dimensão espiritual das nossas vidas. E por esse motivo, precisamos estar atentos a esta lição, aos textos que nós vamos estudar nesta manhã, pois dará fortalecimento para a nossa vida e, mais uma vez, o entendimento que esta batalha é uma batalha real, verdadeira, ela existe realmente e nós a temos que enfrentar. Todos os dias da nossa vida, nós estamos enfrentando essa batalha espiritual. A verdade prática diz assim, o textual diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e verso 11. A verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Repare que o apóstolo Paulo, ele vai usar a armadura de um soldado romano, depois ele vai também nos ensinar que cada armadura, cada parte daquela armadura vai estar relacionada a uma arma espiritual que o Senhor, o nosso Deus, nos fornece. Por isso, o apóstolo Paulo está com este ensinamento e com essa também preocupação a respeito de aqueles irmãos estarem fortalecidos na força do poder, ou seja, na força do poder do Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia que o crente por si só não tem força o suficiente para enfrentar as batalhas espirituais. Esta batalha, quando nós falamos, referimos sobre ela, nós precisamos entender que nós, seres humanos, não temos capacidade física, não temos capacidade mental, não temos capacidade espiritual para enfrentar essa batalha sozinhos. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção para que nós venhamos nos fortalecer na força do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, Efésios 6, do versículo 10 até o 20, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqueles irmãos. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele vai, no versículo 18, ele vai dizer: e orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O versículo 19 diz: e por mim, ele se dizendo, orando por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, escritor de quase todo o Novo Testamento, ele vai nos ensinar que ele necessitava das orações dos irmãos, pois ele próprio não era capacitado para fazer ou para enfrentar tal batalha. E também as suas palavras, embora tivesse muito conhecimento, as suas palavras não teriam efeito, mas quando ele falasse, ele pede aos irmãos que, no abrir da sua boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, nós precisamos que a nossa palavra, aquela que nós a proferimos em nome de Jesus, seja notório aos irmãos, para que o Evangelho de Cristo venha a ser revelado, esse mistério venha a ser revelado aos corações dos irmãos. Então vamos entrar em nossa lição, uma lição muito boa, por sinal. Passamos na lição passada uma lição excelente sobre a família, e agora, para nós mantermos tudo isso que nós já vínhamos aprendendo, precisamos aprender a lutar neste campo espiritual. O primeiro tópico da nossa lição vai nos apresentar o preparo espiritual do crente. Nós temos 3 objetivos específicos, que é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O 2, apresentar o campo de batalha espiritual. E no 3, apresentar quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. De maneira geral, nós temos o objetivo de mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. O primeiro tópico diz: preparo espiritual do crente para a batalha, e ele fala então fortalecendo na força do seu poder. Paulo, ele reconhece então que o crente precisa ser renovado, precisa encontrar força em Jesus. E essa renovação, irmãos, não é somente no que tange o conhecimento da palavra, mas sim uma renovação de mente, uma vida santa na presença de Deus, e ele ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo então vai dar força ao crente para lutar esta batalha. Como encontramos estas forças? Aonde encontramos então esta circunstância que nos faz ser fortalecidos no poder de Deus? A lição diz assim: olha, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito.
A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então nós precisamos conhecer a palavra, mas também obedecer a palavra. Nós precisamos frequentar os cultos, estar na igreja, mas também precisamos ter uma conversão genuína para que nós possamos estar então capacitados para enfrentar o nosso inimigo. E ele vai falar ainda que a vigilância, a oração, pois a oração é o que nos vai fortalecer. Eu acho interessante que não está aqui em nossa lição, mas nós podemos encontrar Sansão sendo fortalecido na força do Senhor. No capítulo de número 16 do livro de Juízes, capítulo de verso 28, capítulo 16 do livro de Juízes, Sansão, ele mais uma vez ele reconhece então que as forças que ele tinha não era dele, não é? Pois o Espírito do Senhor havia se retirado dele e ele não pôde então realizar mais feito algum, a não ser quando ele clama aqui no capítulo 16, verso 28, desta forma: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Então Sansão está já no templo de Dagon, templo dos filisteus, e ele reconhece que toda a força que ele tinha, que fez grandes feitos na terra, ele sabe que esta força vem do Senhor, e que o Espírito de Deus havia se retirado dele, por isso não podia mais realizar estas obras, a sua força. Então ele clama ao Senhor. Os filisteus já haviam arrancado os seus olhos e agora estava se girando em uma roda, estava preso também em os pilares do templo, e ele clama ao Senhor: peço-te, ó Senhor Jeová, que o Senhor me fortaleça uma vez mais, para que eu possa então me vingar dos filisteus que arrancaram os meus olhos. A oração, o clamor a Deus nos fortalece, e esta batalha, irmãos, ela é vencida somente com a insistência, a perseverança na oração. Vamos o que está escrito em nossa lição. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a armadura de tão preciosa, sem a cobertura, melhor dizendo, de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. E tem uma referência bíblica em Isaías 59, verso 1 e verso 2, que diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades, as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É interessante, irmãos, que nós precisamos andar vigilante
ou seja, vigiando a nossa vida, para que nós não venhamos cair em pecados, pois o pecado, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o rosto de Deus para que Ele não nos ouça, ou seja, para que Ele não nos atenda a oração. Então, uma oração em pecado, Deus não atende. Quando falamos disso, nós precisamos explicar que a oração do pecador, do homem, da mulher que está em pecado, do jovem que está em pecado, que Deus atende, é a oração de arrependimento. Eu não posso estar em pecado e orando, pedindo alguma coisa, intercedendo por outra pessoa e estando eu em pecado. Esta oração Deus não ouve. A oração que Deus vai ouvir de um homem pecador estando em pecado é a oração de arrependimento. E a partir daí, Deus então vai perdoar os pecados deste homem, desta mulher, e vai passar a ouvir as demais orações e clamores desta pessoa. Por esse motivo, então, precisamos estar vigilantes, para que nós não venhamos estar em pecado, e quando nós orarmos a Deus, como fez o homem chamado Sansão, ele se arrependeu ali, é claramente que ele se arrepende, e ele se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, e ele clamou pela força do Senhor, e é assim que nós devemos fazer: arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, e clamar ao Senhor para que Ele venha nos fortalecer, para que nós possamos então ter as armaduras de Deus para enfrentar esta batalha. Mais adiante, no segundo tópico, nós vamos ver que esta batalha, este campo de batalha, se encontra na área espiritual das nossas vidas. Mas a oração nos dá a vitória, o preparo da oração. Nós nos lembramos então de Daniel, no seu capítulo de número 10, o verso 12 e o 13, nos mostra um episódio interessante para o nosso ensino nesta manhã. Daniel, no capítulo 10, o verso 12 e o 13, Daniel está orando. Já faz 21 dias que ele está em oração, e ele recebe então a visita de um anjo, de um ser espiritual, e ele vai revelar o que estava acontecendo nos lugares celestiais. Ele diz assim, capítulo 10, versículo 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, ou desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel está tendo uma visão nas margens do rio Tigre, e ele não consegue entender a visão, e ele começa então a orar a Deus. Ele começa a clamar a Deus para entender essa visão. E o texto em que nós lemos diz que este anjo que aparece a Daniel agora, após 21 dias, ele começa a batalhar com o príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia não é aqui nas regiões terrenas, mas sim nas regiões celestiais, ou seja, os príncipes dos ares ali, as hostes espirituais da maldade, batalharam então contra este
este anjo que apareceu a Daniel. E a Bíblia diz que essa luta foi tão grande, foi tão travada, que Miguel teve que ir ajudar a este anjo para que ele pudesse ultrapassar, vencer esta batalha espiritual e chegar com uma resposta até Daniel. E é por isso que nós frisamos mais uma vez que a perseverança na oração é o segredo do sucesso nessa batalha espiritual. Quanto mais nós oramos, mais nós nos revestimos das armaduras de Deus. Quanto mais nós oramos, mais fé nós encontramos. Quanto mais nós oramos, mais obediência à palavra de Deus nós encontramos, e dessa forma nós vamos vencendo as batalhas espirituais. Repare que o anjo disse: olha, desde o primeiro dia em que você propôs no seu coração a se humilhar-te para entender a visão, as tuas palavras têm sido ouvidas no céu. E naquele primeiro dia foi enviada a resposta. Saiu do céu a resposta. O anjo já vinha descendo com a revelação, mas encontrou obstáculos no caminho, guerra no caminho, e foi preciso então Daniel perseverar. Imagine comigo, os irmãos, se Daniel ora ali um dia, 2 dias e desiste de orar, ele não iria entender a visão que era para muitos dias ainda na frente. Ele precisava entender aquela visão. E quantas vezes nós desistimos no caminho, desistimos da oração, desistimos de buscar a Deus porque está demorando. Entenda uma coisa: se está demorando um pouco, é porque nos ares existe uma batalha espiritual. Esta batalha ela é real, ela é verdadeira, e nós precisamos perseverar para obtermos vitória em nossas vidas. Exemplo de Daniel. Daniel venceu 21 dias orando para entender uma visão. E nós devemos seguir o exemplo de Sansão, que ainda toda a sua falha, todos os seus erros e pecados, ele buscou se fortalecer no Senhor. E Daniel, que em oração fez com que nos lugares celestiais o anjo rompesse as barreiras, os obstáculos que estavam o impedindo de chegar até Daniel com a resposta. Como nós já estamos falando aqui do campo de batalha, esse campo de batalha espiritual, nós vamos entrar aqui no segundo tópico desta lição, para nós já irmos entendendo o que é que nós estamos enfrentando, como nós estamos, com o que é que nós estamos lidando. E para que os irmãos entendam, estes seres espirituais, eles têm de Deus a liberdade de agir. Deus os permitiu agir dessa forma. O texto diz assim: olha, as astutas ciladas do diabo. A palavra astuto aqui é a habilidade de enganar, não é? Essas hostes espirituais, o diabo, os principados, as potestades, eles têm a habilidade de enganar. Eles são sedutores, eles nos seduzem e eles nos levam então a acreditar naquilo que eles estão nos apresentando. Vamos ver. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas vamos lá. As armadilhas articuladas pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador, acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Ele tem a referência do livro de Gênesis, capítulo 3, versos 4 e 5, os irmãos conhecem a história. Deturbar as escrituras, Mateus capítulo 4 e verso número 6, os irmãos também conhecem essa passagem, onde Jesus é tentado no deserto.
Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Tem também as referências aí de 2 Coríntios 11, 13 e 14. Fazer falsos sinais. E é nesses falsos sinais, irmãos, que eu gostaria de nós termos uma atenção maior nesta manhã. Fazer falsos sinais. 5. Fazer acusações, semear a incredulidade, promover ideologias anticristãs. E diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestidos de toda a armadura de Deus. Vamos lá ao texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 9. Vamos fazer esta leitura nesta manhã para nós entendermos que há uma liberdade para que Satanás, o diabo e seus seguidores venham agir em nosso meio. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 9, diz assim: e esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, irmãos, este texto nos revela que toda esta potestade, todos estes principados, todos estes príncipes das trevas, essas hostes espirituais da maldade, eles têm a eficácia de Satanás e o poder para operar sinais, prodígios de mentira. E é com isso que nós precisamos tomar muito cuidado em nossas vidas, pois às vezes somos enganados por algum feito, levado por alguma situação, alguma circunstância em que opera-se os sinais, as maravilhas, mas não foi Satanás quem o fez, ou não foi Deus, melhor dizendo, quem o realizou. E eu me lembro aqui, irmãos, quando Sansão arranca os portões da cidade, pelo Espírito Santo, a força do que Deus lhe dava pelo poder do Espírito Santo. Mas nós encontramos também no Novo Testamento aquele endemoniado de Gadara, que, endemoniado pela força diabólica, ele arrancava as cadeias, as correntes, as prisões em que ele era preso. Repare que a força é a mesma, repare que o sinal é o mesmo, mas quem estava em Sansão era o Espírito de Deus, e quem estava no Gadareno era os demônios, os espíritos malignos que atormentavam a sua vida. Então isso vai acontecendo. E qual é o objetivo disso? Que Satanás, o diabo, Lúcifer, ele, desde o princípio, ele procura ser igual a Deus. Desde o princípio, ele quer ser igual a Deus. E desta forma ele tem o poder, a liberdade de agir para se assemelhar a Deus. Ontem à noite nós trouxemos uma palavra, uma mensagem para a meditação da igreja, dizendo que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele chama a atenção para que nós nos acautelemos, não é? Para que nós não fôssemos enganados. Então este é o cuidado que nós temos nesta manhã. Ele tem o poder de fazer falsos sinais, de fazer acusações, de semear a incredulidade e de promover ideologias anticristãs. E hoje nós vemos aí inúmeras ideologias que são anticristãs, que vai contra a vida cristã, que vai contra a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de prática e de fé para a nossa vida cristã. Eles contrariam a vida cristã, não é? O projeto que Deus estabeleceu para a família, eles são contra. E
Satanás ele está trabalhando tudo isso, pois ele veio matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Então que nós venhamos nos apegar mais com o nosso Senhor Jesus e entendermos que nós estamos lidando com tudo isso no sistema em que nós estamos vivendo. O mundo, como diz o mundo, o sistema mundano, nos ares, nas regiões celestiais, estão maquinando dia a dia contra a igreja do Senhor. O conflito contra o reino das trevas. É interessante, irmãos, que nós estamos a batalhar, nós estamos a guerrear com estas hostes espirituais agora. Nós não a encontramos, nós não a vemos, pois são espíritos, mas nós estamos dia a dia a batalhar. E precisamos estar atentos, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê discernimento espiritual. Discernir é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá esse dom para que nós possamos discernir o que está acontecendo nas regiões espirituais. E a Bíblia diz então que aquele que é espiritual, ele vai discernir tudo muito bem, e de ninguém será discernido. Mas aquele que é natural nada discerne, não sabe separar o que é espiritual e o que é natural. Ele não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. Semeando também a incredulidade. Quantas vezes nós pregamos, anunciamos a palavra de Deus, mas há incredulidade no coração das pessoas. E isso acontece até com os discípulos. Os discípulos, a exemplo de Tomé, ele foi incrédulo. E Jesus disse: sede crente, creia. O ser crente ali é crer. Nós somos crentes porque nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos na palavra de Deus. Mas o príncipe deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, aqueles que não creem ainda na palavra de Deus e não creem no feito de Jesus na cruz do Calvário. Então, estes homens têm um entendimento cegado pelo Satanás. Eles não conseguem compreender, discernir o que está acontecendo em sua vida. Nós vamos lá. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra os seres humanos. Não se trata de lutar contra os seres humanos, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Vamos ver 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, e o verso de número 19. O que João nos escreve? 1 João, capítulo 5, e o verso de número 19, que diz assim: olha, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Ou seja, nós somos de Deus, mas todo mundo está no maligno. Isso quer dizer que ele está no sistema, ainda anda em treva no sistema maligno, jaz no maligno. O sistema é maligno, mas nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno, o diabo não lhe toca. E uma vez mais, o Senhor então é o nosso escudo e a nossa fortaleza. E precisamos também ler em 1 João, ou 1 Pedro, melhor dizendo, no seu capítulo número 5, 1 Pedro, capítulo 5,
Marca aí as referências bíblicas para que você possa mais à tarde estudar. Capítulo número 5, verso 8 e verso 9. Vamos ler desde o versículo número 5 que diz: semelhantemente vós, jovens, versículo 6, quer dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o apóstolo Pedro, ele está escrevendo na sua primeira carta, nesses versículos a qual nós lemos, que nós precisamos estar sóbrios, sãos, sadios na fé e vigilantes, vigiando, olhando em todo o tempo, olhando para as circunstâncias, para as situações, analisando as coisas, discernindo o que está acontecendo, porque o diabo, que é nosso adversário, é o vosso adversário, está ao derredor. O que é o derredor? O derredor é um lugar mais distante. Ao nosso lado, acampa o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa do lado daqueles que o temem, mas ao derredor, mais distante, está o diabo bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, está observando a nossa vida, ele está analisando, ele é o nosso adversário, está analisando as nossas fraquezas, ele está analisando aonde nós falhamos, aonde nós temos a facilidade de errar, para que ele possa então nos pegar no erro e tragar a nossa vida. E nós já dissemos que ele veio roubar, matar e destruir. E o diabo, irmãos, ele não desiste. O diabo não tem qualidade nenhuma, não, de maneira alguma, mas ele não desiste, ele é persistente, ele é perseverante nessa busca de tragar as almas dos seres humanos. Ele não desiste. Enquanto nós muitas vezes desistimos, ele sempre está lá, trabalhando para derrubar o crente e a igreja do Senhor. Então esta guerra é tanto individual, né? É uma batalha individual, mas o texto diz que os irmãos do mundo inteiro estão enfrentando as mesmas aflições, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, a mesma batalha espiritual. Então, esta guerra é tanto individual quanto na área coletiva da igreja. Ou seja, em geral, nós precisamos estar unidos. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele pede aos irmãos que eles permanecessem com oração e súplica por todos os santos e por ele mesmo, que necessitava então desta oração dos irmãos. Vamos lá. As agências das potestades do ar, eles são poderosos. O título principal de potestade indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são os líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem então esse domínio. São os príncipes, aqueles que governam os anjos decaídos. E eles têm a autoridade, a primazia para agir. Deus não vai impedir esta ação. Olha como é interessante que nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, e desta feita, nós orando, Deus vai trabalhar ao nosso favor. Mas se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a Deus,
Esses príncipes, essas potestades, têm a primazia, a autoridade para agir. Eles vão mesmo trabalhar. Eles são malignos. As hostes espirituais da maldade refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Ou seja, toda a força, toda a autoridade que eles têm, todo o seu poder é para fazer coisas más, para fazer o mal, para trabalhar mesmo contra a igreja, contra as famílias que compõem a igreja. Trabalha, luta, e aí nós podemos encontrar várias coisas que o diabo tem realizado, e nós assim dando liberdade. Eles são astutos, nós já falamos, cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja, ou seja, eles têm a habilidade de enganar, a capacidade superior dos seres humanos de enganar, são sutis. Eles levam então o engano e conduzem ao erro. Guiados pelo espírito do erro, eles têm seduzido pessoas, milhares e milhares de pessoas ao engano. Mas apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e sobretudo vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 1 da carta de Efésios, em versículo número 21, que diz assim, vamos ler o 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas estas coisas o constituiu o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo Jesus, Ele está acima, Ele é o nosso Senhor, e nesta batalha Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso general, Ele é aquele que está a garantir a nossa vitória, Ele é aquele que está a trabalhar também para nos dar a vitória necessária nesta batalha. Nós precisamos, irmãos, conhecer, como nós já falamos aqui, conhecer com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos guerreando. Com isso eu quero dizer aos irmãos, que quando existe uma contenda entre eu e uma outra pessoa, e essa guerra não é contra carne e sangue, não tem que guerrear contra aquela pessoa, ou aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que levantou falso contra a minha vida, aquela pessoa que me caluniou. Não tenho que guerrear contra ela diretamente, eu tenho que guerrear contra as hostes espirituais da maldade, e contra a pessoa que levou, contra o sistema, os espíritos malignos que induziu aquela pessoa a me caluniar. E é isso que eu tenho que entender, é isso que nós precisamos entender nessa manhã. Você não tem que guerrear contra o seu vizinho, que ao levantar cedo pela manhã, coloca lá som alto. Não é contra ele que é a sua guerra, não é contra o seu vizinho, não é contra os seres humanos, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. E nós vemos muitas pessoas guerreando contra a carne e contra o sangue. Eu acho interessante quando a Bíblia vai registrar a passagem de Eliseu com o seu servo, em que eles estão em um monte e eles estão sendo rodeados ali pelo exército inimigo, e o moço fica todo preocupado, e Eliseu mais uma vez vai orar ao Senhor. Sempre a oração vai trazer o esclarecimento.